Mas agora a gente vai falar sobre outro assunto, viu? É um assunto muito importante. Comprar uma casa ou um apartamento na planta envolve uma série de riscos e deixa muita gente insegura. Atrasos na entrega não são raros, viu? A dívida pode crescer acima do esperado e a construtora pode até falir. É sobre esse tema que vamos conversar com o advogado e professor de Direito Imobiliário Diógenes Neto. Seja muito bem-vindo, Diógenes. Muito obrigado. Bom, realmente surgem várias dúvidas, né, sobre esse tema, né? Mas para começar, né, quais são as maiores dúvidas, vamos dizer assim, para quem quer comprar um imóvel hoje em dia? Para que você tenha um imóvel e não tenha um problema de uma infelicidade, para que você seja feliz na aquisição do imóvel, em sala de aula eu digo que o primeiro ponto que você deve analisar é com quem você está contratando. Muitas vezes, não, eu estou comprando de um amigo. E será que esse amigo tem a certeza de estar lhe vendendo um imóvel sem algum problema? Então, o primeiro ponto é, verifique realmente a credibilidade e a certeza de que realmente você está comprando e realmente você vai receber e que realmente esse imóvel vai ter um assento registral, vai ter uma escritura pública registrada em cartório e assim você não terá problemas. Diógenes, você atua no mercado, né, imobiliário há mais de 10 anos, não é isso? Eu, como professor, atuei por 13 anos. Eu atuo no mercado imobiliário, apesar da minha pouca idade, uns 25 anos. Eu devo ter 27 anos de vida. Bacana. Bom, então, quais são as dúvidas mais frequentes, né, de todo mundo que quer comprar? Hoje, realmente, né, o país está em crise, existem várias dúvidas aí em relação à compra de imóveis. Mas qual realmente são as maiores dúvidas quando a gente decide comprar um imóvel, seja um apartamento ou uma casa? Primeira coisa que eu digo a vocês, telespectadores, é que a gente não deve comprar nada com emoção, né? A gente deve ver o imóvel durante o dia, para saber se ele é bem iluminado, se ele é bem aerado, se ele não tem nenhum desconforto térmico, né? Então ele deve levar os amigos, deve se conversar com o porteiro, saber dos custos do condomínio, e o que estado o imóvel está, né? Então não deve ter a emoção. Muitas vezes esse imóvel você está comprando por intermédio de uma imobiliária, de um corretor. Então é bom checar todas as informações. Pela lei, o corretor tem que prestar todas as informações que estiverem a seu alcance. E, inclusive, ele é responsável também pela venda. Então pergunte, anote, guarde os panfletos para saber que aquele imóvel que você está comprando é o imóvel dos seus sonhos. Bacana. E quais vantagens, né, a pessoa que está interessada de comprar um imóvel, ela tem de comprar esse imóvel na planta? Quem adquiriu um imóvel nos últimos 5 anos, na planta, numa região entre o viaduto de Ponta Negra e Nova Parnamirim, normalmente as pessoas compravam imóvel na planta por ter uma segurança que ia ganhar como investimento. E o que é que aconteceu? Hoje, Natal tem um dos metros quadrados mais baratos do Brasil. Então, o que normalmente acontece quando você compra um imóvel na planta é que você compra um imóvel mais barato. Mas, talvez pela oferta, Natal hoje é uma das cidades do Brasil mais convidativas para você comprar um bom imóvel. Por quê? Mantém o preço de 4 anos atrás. Com a inflação que nós temos, então você está tendo em torno de 40% de ganho real se você verificar que está comprando hoje com um imóvel que já tinha esse preço há 4 anos atrás. Então quer dizer que se a gente comprar um imóvel hoje em Natal tem bastante vantagem, né? É uma vantagem diferente de acontecer em qualquer cidade do Brasil. Sim. Poucas cidades do Brasil hoje têm essa quantidade de oferta, mas aí você não deve comprar com emoção. Então você deve verificar esse imóvel, checar com os vizinhos, verificar com os amigos e sempre buscar uma melhor oportunidade com a construtora. Que meus amigos construtores não estejam me ouvindo, mas muitos deles estão precisando, está na hora de comprar um imóvel cada vez bem melhor. E além da consulta diretamente com a pessoa que vai vender a casa, é importante também falar com os vizinhos e saber um pouco mais sobre a região que você vai morar, né? Como você acabou de falar. É verdade, né? Infelizmente, a nossa infraestrutura não tem crescido com uma quantidade de carros. Então, é muito importante também que você veja o aspecto da localização. O segundo ponto que eu falo é a localização. Então,
de preferência, se você puder, compre do lado da sua família, do lado de um banco, do lado do supermercado, que tenha essa infraestrutura para você se deslocar menos. Tempo é vida, não perca tempo se deslocando. Compre um bom imóvel, o mais bem localizado que puder. Às vezes a gente também tem dúvida se compra um imóvel numa avenida que seja bastante comercial ou até uma rua que tenha mais casas, né? Residência. Qual é a melhor forma de escolher? É bom escolher realmente perto de algum bairro que seja mais comercial ou não? O pai do urbanismo, chamava Le Corbusier, em 1933 ele escreveu a Carta de Atenas. E o que é que ele queria dizer com isso? Que a gente deveria evitar os deslocamentos. Então, quanto mais próximo do seu trabalho, sim. Agora, tem que se ver que muitas vezes os corredores, como a Salgado Filho, a Hermes da Fonseca, a Prudente Moraes, a Jaguarari, são vias de tráfego largo. Isso muitas vezes causa barulho. Então, é bom, se você se incomoda com o barulho, você evite também de cima, muito em cima dessas ruas, porque você pode sofrer um pouco com a poluição sonora. Bacana. Gente, a gente está conversando aqui com o Diógenes, que ele atua no mercado imobiliário. Então, se você tem alguma dúvida, manda sua pergunta para as nossas redes sociais, no @tvfeliz no Instagram e o TV Feliz Oficial. A gente vai para um pequeno intervalo e volta falando sobre esse assunto que é tão importante aí a gente saber como investir. Fica ligadinho que a gente volta já já. Estamos de volta com Você Feliz e a gente está conversando com o advogado e professor de Direito Imobiliário Diógenes Neto. Então, se você tem alguma pergunta a fazer para a gente, participe das nossas redes sociais, envie sua pergunta para o nosso Instagram, o @tvfeliz, e no nosso Facebook, TV Feliz Oficial. Bom, continuando o nosso assunto, né, que a gente está cheio de dúvidas em relação à compra e aluguel de imóveis, né? Quais são os maiores erros cometidos para quem está comprando hoje em dia? Muitas vezes, um dos grandes erros se trata a relação do custo-benefício do condomínio. Existem condomínios em Natal que a taxa supera R$2.000. Então, você está pagando um aluguel por mês. Isso por quê? Pela pouca quantidade de unidades. Aquelas pessoas que têm um maior poder aquisitivo e quer essa quase exclusividade, morar num condomínio com poucas pessoas, ela saberá com certeza que pagará a taxa de condomínio mais elevada. Outras vezes, existem benefícios relacionados ao lazer, que tem um lazer muito grande e a pessoa usa pouco tempo. São os imóveis condominiais situados na beira da praia, né? Na praia de Pirangi, por exemplo, que às vezes você paga um condomínio durante o mês inteiro para usar somente durante o verão. Então a gente deve observar qual é a relação custo-benefício do imóvel. Que período do ano você vai usar, o que é que daquele serviço que é ofertado você pode usar. Existem alguns condomínios em São Paulo que você paga pay-per-use. Você vai para um flat, você pagou por usar uma televisão, você paga para usar uma máquina de lavar, você paga para usar uma lavanderia, você paga para usar, então isso reduz o custo de condomínio. Existem outros condomínios em São Paulo também que se aluga para você colocar antena no teto do edifício, isso reduz o custo, você aluga espaço para colocar essas maquininhas de refrigerante. Então, são formas que o condomínio pode utilizar para agregar valor e reduzir o seu custo. Infelizmente, na crise, a gente tem que buscar outras alternativas para pagar menos e viver melhor. E quando o que fazer, né? Quando a empresa responsável ela acaba descumprindo o que está no contrato? Nós tivemos um período de uma super oferta de unidades e isso, o que é que aconteceu? Ocasionou um atraso em muitas obras. Então, algumas construtoras têm sido acionadas. O que a gente tem que pensar é o seguinte: como evitar que o problema surja e a gente vá correr pelo leite derramado? Eu vi aqui o nosso macarrão, a gente não pode derramar o leite do macarrão, né? A gente tem que estar atento àquilo. Então, toda obra tem um cronograma físico-financeiro. Se você tem no seu contrato que a obra é 48 meses, você visivelmente olha que ela está atrasada, deve juntar os condôminos, fazer uma assembleia, buscar um advogado para que ele acione aquela empresa da forma mais rápida possível, para que não aconteça um problema. Agora mesmo estou cuidando de um caso do bairro de Petrópolis, que a obra tem 94% pronta, mas esse 6% está trazendo um prejuízo astronômico para toda a comunidade. Imagine que muita gente,
há mais de um ano está sem receber o seu apartamento, pagando aluguel e outros custos. Então, muitas vezes, o custo que você pagará para receber o imóvel pode ser maior se você não deixar de perder seu tempo um pouco antes e tomar as providências cabíveis. Bacana. A gente tem pergunta aqui nas nossas redes sociais. A Vivian Priscila está perguntando o que é necessário para financiar um imóvel. Primeiro, que o imóvel esteja totalmente legalizado. O banco, o direito imobiliário surgiu através do direito registral. Então, todo mundo tinha propriedade e não tinha registros. Como é que a pessoa ia garantir? Então, para você financiar um imóvel, esse imóvel tem que estar totalmente legalizado no cartório. E como é que a gente sabe qual é o cartório para checar? Natal tem 3 circunscrições imobiliárias. Palavra feia, 3 regiões imobiliárias. A primeira zona é o cartório, é o terceiro ofício de notas, fica ali ao lado da prefeitura de Natal, naquela rua, eu acho que é Câmara Cascudo, aquela rua que sobe a ladeira da Ribeira. A segunda zona imobiliária, que são dos imóveis situados entre Santos Reis, entre a Zona Norte, até a rua do Hotel Tirol, a Alexandrino, é a primeira zona. A segunda zona é o cartório Doutora Dione, é o 6º ofício de notas, fica no Rio Branco. E o terceiro fica naquela marginal próximo àquela torre grande, que é do Luiz Célio Soares. Então, o primeiro documento que você tem que fazer, saber se esse imóvel está registrado, tirando uma certidão de registro. Essa certidão é o atestado que esse imóvel está livre de ônus, ou seja, se não recai nada que o impeça de ser vendido, que ele não tenha nenhum grande problema. É como se fosse a certidão de nascimento do imóvel e você sabe se ele tem alguma doença. Desde 2015, o Brasil, através de uma lei 13097, diz que se o imóvel tem um problema, cabe àquele credor ir lá na matrícula do imóvel e gravá-lo. Então, se a pessoa dorme, no ponto termina sendo prejudicado. A Vivian também perguntou que quem não tem carteira assinada, né, mas que tem renda para financiá-la, pode financiar? Infelizmente, quando existe muito dinheiro no mercado, os bancos diminuem a sua necessidade de exigência. Quando começa a haver uma diminuição disso, eles aumentam as suas exigências. Então, existem alguns bancos que exigem carteira assinada, outros bancos já não. Mas muitas vezes vale a pena você conversar com a própria construtora ou entrar numa outra forma de financiamento, que é o consórcio imobiliário, que a taxa normalmente é pequena. Hoje, agentes financeiros como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, já tem essa linha de consórcio. Em Natal existe consórcio já da própria cidade, como o consórcio Eldorado, que você pode, né, verificar se aquela prestação está dentro do seu orçamento e você vai receber, quando contemplado, um dinheiro à vista e vai lá e negocia, e muitas vezes isso é mais benéfico do que para você. Bacana. A Nazaré do bairro Esperança, em Parnamirim, perguntou aqui, ela ligou para a gente e ela disse o seguinte: aumentar o muro do condomínio é correto ou os moradores têm que pagar uma taxa extra? Aí depende do que você contratou com a construtora. Se a construtora, por acaso, colocou no projeto que o muro tinha uma certa altura e ela fez uma altura mais baixa, seria uma responsabilidade da construtora. Mas se os condôminos, porque quiseram ampliar essa sua segurança, resolveu aumentar o muro do condomínio, isso é um melhoramento, é uma benfeitoria, ela é uma benfeitoria útil, porque melhorou a segurança, ela deve ser rateada entre todos. Bacana. O nosso tempo está super corrido, a gente encerra aqui a nossa entrevista. A gente conversou com o advogado e professor de Direito Imobiliário Diógenes Neto. Muito obrigado pela sua participação, Diógenes. Parabéns a vocês e que vocês tenham sempre uma casa feliz, uma feliz cidade. Muito obrigado, viu? A gente volta, vai para um pequeno intervalo comercial e volta daqui a pouquinho com mais Você Feliz num quadro de beleza com a Luísa Tavares. Fica ligadinho.